Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vou dar seguimento ao assunto da aula anterior. Na aula anterior eu conversei com vocês sobre as taquicardias supraventriculares, né? Não só sobre isso. Falei um pouco sobre o sistema elétrico do coração, como é que essa fisiopatologia como um todo se relaciona com as taquiarritmias, né? Então falei um pouco ali da fisiopatologia. Conversei um pouco sobre noções de eletrocardiograma para a gente estar fazendo o diagnóstico dessas taquiarritmias e foquei no diagnóstico das taquiarritmias supraventriculares, bem como o manejo clínico, né? Conversei também um pouquinho sobre quadro clínico, quais são os sinais de instabilidade, enfim, a gente conversou no geral como diagnosticar, como identificar o quadro clínico, como é que a gente vai fazer aquela triagem do paciente que é mais grave, que é mais tranquilo e como é que a gente vai manejar cada um desses tipos de pacientes. Na aula de hoje eu vou estar conversando, vou fazer basicamente a mesma coisa, tirando essa parte que a gente já conversou da fisiopatologia, a gente já conversou como um todo lá na outra aula. Também não vou focar tanto em eletro nessa aula. E a gente vai focar em si nas taquicardias ventriculares, como diagnosticá-las, como tratá-las. Bom, o primeiro passo para diagnosticá-las é ter um eletro em mãos. Tendo um eletro em mãos, a gente vai lá pegar, vai fazer o primeiro passo, a gente vai dividir 300 pelos quadradões. A partir disso a gente sabe quanto está a frequência cardíaca daquela pessoa. Depois a gente vai observar o QRS. A gente vai contar quantos quadradinhos tem o complexo QRS. Se tiver mais de 3, é um QRS largo. Cada quadradinho tem 40 milissegundos. Então, se a gente tem mais do que 120 milissegundos, a gente está diante de um QRS largo. A partir daí, a gente vai avaliar o intervalo RR, se ele é regular ou se ele é irregular. Antes de seguir, eu gostaria de lembrar que na aula passada eu citei que existem taquicardias supraventriculares com QRS alargado, ou seja, elas fazem diagnóstico diferencial com as taquicardias ventriculares. E aí, como é que a gente vai diferenciar? E uma pergunta importante, a gente deve diferenciar na emergência? E aí é importante dizer que, se a gente está diante de um paciente instável, que é um paciente que tem pelo menos um daqueles 4 sinais clínicos, que eu vou repetir, paciente que tenha ou dispneia ortotorácica, ou rebaixamento do nível de consciência, ou uma diminuição da pressão arterial, de preferência a gente deve usar PAM como nosso critério, a gente não vai diferenciar de forma alguma. A gente maneja como se fosse uma taquicardia ventricular. A única coisa que a gente vai olhar é o ritmo, se está regular ou irregular. Basicamente isso. A gente vai diferenciar entre uma monomórfica e uma polimórfica. Se o ritmo é regular, um paciente instável com ritmo regular, a gente maneja como monomórfica. Paciente instável com QRS alargado com ritmo irregular, a gente maneja como polimórfica. O manejo eu vou mostrar daqui a pouco. Caso o paciente esteja estável, ele esteja tranquilo, a gente pode fazer essa diferenciação aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai olhar é o intervalo RR. A gente sempre vai olhar o intervalo RR, porque a gente vai diferenciar a monomórfica da polimórfica dessa forma. Intervalo RR está regular e o paciente está estável, a gente vai dar uma olhada nos critérios de Brugada. De preferência, a gente tem que saber de cor para não perder tempo ali, né? Emergência, a gente sabe que tempo é ouro. Quanto menos tempo a gente perder, mais chance a gente tem do nosso paciente sair vivo. Se a gente não souber, também não tem problema. Se a gente tem tempo, a gente pode pesquisar. Se não tem tempo, a gente considera como uma TV monomórfica que a gente trata. Que a gente tem que considerar como o caso mais grave. A gente já conversou. O taquicardia supraventricular e ventricular são casos consideravelmente graves, mas a ventricular é muito mais grave do que a supraventricular. A taquicardia ventricular ela pode evoluir para uma parada, ela evolui bem mais rápido para uma parada cardíaca do que a supraventricular. Então a gente tem que ter mais atenção. Então a gente maneja como se fosse o pior caso a gente não saiba diferenciar.
E aí vocês podem estar se perguntando quais são esses critérios de Brugada, né? Lembrando que não tem apenas os critérios de Brugada para estar fazendo essa diferenciação das supraventriculares com QRS alargado para as ventriculares. A gente tem outros critérios, mas eu gosto de Brugada. Eu trouxe aqui esse fluxograma aqui que diferencia. Lembrando que não foi eu que fiz, dou aqui quem fez foi essa página aqui, que é questões em cardiologia, né? Não fui eu que fiz, estou dando aqui esqueci até como é que a gente chama o termo que a gente usa, mas estou dando, não lembro o termo, mas estou mostrando aqui que não fui eu que fiz, quem fez foi essa página aqui. E aí, como é que a gente vai entender esse fluxograma? Ele tem 3 perguntas, a gente responde sim para qualquer uma dessas perguntas, a gente fecha como ataque cardíaco ventricular. Se a gente responde não para todas, a gente vai estar dando uma olhada na morfologia ali, nas sempre derivações precordiais aqui, para a gente estar tomando nossas condutas. Então, vamos lá. A gente tem RS nas precordiais? Se sim, taquicardia ventricular. Desculpa, minto eu. Se a gente tem a ausência, se a gente não tem RS, se a gente não tem RS, já bate o martelo taquicardia ventricular. Se a gente tem RS e ele é maior do que 100 milissegundos, bate o martelo na taquicardia ventricular. Se a gente tem RS e é menor, a gente segue o fluxograma. A gente vai olhar se tem dissociação atrioventricular. Se tem dissociação atrioventricular, bate o martelo no ataque cardíaco ventricular. Se não, a gente vai olhar aqui os critérios morfológicos. Eu não vou estar lá falando aqui, até porque é só você pausar o vídeo e dar uma olhada. E essas aulas de eletrocardiograma em si, eu vou estar gravando para cada uma dessas arritmias, taquicardias que eu falei. Eu vou gravar uma aula com uma pequena animação para ficar de forma mais ilustrada na mente de vocês. E vou discutir o eletro de cada uma dessas taquicardias. Então, esses achados aqui que eu estou mostrando aqui, eu vou discutir de forma mais específica lá nessas aulas. Vão ser aulas curtinhas, no máximo 3 minutos, só para, caso vocês queiram se aprofundar um pouco no achado eletrocardiográfico e ter essa noção melhor que eu vou comentar sobre. Aí eu vou voltar, né, a comentar sobre a fisiopatologia de cada um desses ritmos. Então, ok. Se o Brugada falhasse, a gente teve pelo menos um achado sim para o Brugada. O Brugada deu não, digamos assim, não reativo. Então, se o Brugada for não reativo, a gente está diante de uma taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular, ela pode ser classificada em sustentada ou não sustentada. Lembrando, ela vai ser monomórfica, porque o ritmo está regular. A gente vai observar se essa taquicardia ela consegue permanecer por mais de 30 segundos. Se ela permanece por mais de 30 segundos, a gente está dentro de uma sustentada. Se não, uma não sustentada. E aí a conduta muda de uma para outra. Isso aqui é importante fazer a diferenciação. Se o Brugada der reativo, a gente vai observar se tem bloqueio de ramo. Se tem bloqueio de ramo, a gente está diante de uma supraventricular com aberrância. Se não, a gente está com a atrioventricular antidrômica. E o manejo dela eu vou falar daqui a pouco, mas não muda muito das supraventriculares. Se o ritmo é irregular, a gente vai observar basicamente esse ritmo. Ele é irregular, mas ele é muito irregular. O padrão de irregularidade dele é muito alto. Se sim, a gente vai vir aqui para o grupo das fibrilações atriais com aberrância. Outro ponto também que a gente pode olhar é a morfologia do QRS. Se ele é um pouco mais estável do que... ele está instável, ele está alargado, mas ele está pouco alargado, diferente desse aqui. Esse aqui vocês veem uma alargação enorme. Se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 280 milissegundos. Ele está variando entre 260 e 300 milissegundos. Aquele QRS ali. Então, está enorme. Então, ele é um pouco menos largo. E o ritmo ele é muito irregular. A gente vai vir para essa parte aqui de cima.
Se não, a gente vem para cá. Lembrando, paciente está estável, a gente não vai... paciente está instável, a gente nem vai pensar nisso daqui. A gente vem para cá direto, que vocês vão ver que a conta aqui é desfibrilar o paciente instável. Então a gente desfibrila, a gente não quer saber disso daqui. É importante isso. Se não, a gente olha o QT. QT é longo. Se não for longo, TV polimórfica. Se for longo, Torsade Poin. É assim que se pronuncia, é um nome francês. Ok, a gente aprendeu a diagnosticar, né? Ressalto novamente, se for instável, a gente não olha nada disso. Se for instável, a gente basicamente olha isso daqui. É regular, monomórfica sustentada. É irregular, ou polimórfica, ou Torsade Poin. A gente olha o QT ainda aqui. Se tiver estável, se tiver de boa, aí a gente tem tempo para raciocinar dessa forma mais complexa, digamos assim. Vamos para o manejo. Bom, como vocês podem ver aqui, supraventricular com aberrância e atrioventricular antidrômica, a gente maneja da mesma forma que as supraventriculares. Eu não vou repetir novamente, eu já falei sobre isso na aula anterior. O link está aqui embaixo, é só vocês irem. Se a dúvida for só sobre o tratamento, é só adiantar a aula aí para o momento que eu estou falando sobre o tratamento. Fibrilação com aberrância e com via acessória vai ser discussão de uma próxima aula aí, porque fibrilação atrial é um assunto muito extenso. Vou discutir de forma exclusiva sobre ela. E entrando agora nas taquicardias ventriculares, se a gente tem a monomórfica não sustentada, a gente vai basicamente buscar a causa base e tratar. É mais tranquilo aí. Caso a gente não consiga achar na emergência essa causa base, o paciente esteja bem, a gente vai liberar esse paciente só com a orientação de buscar aí o cardiologista para fazer esse rastreio aí de uma possível doença cardiológica, né? Ver se está tudo bem, basicamente. Se a gente está diante de uma monomórfica sustentada, o que a gente vai fazer? O primeiro passo de tudo, como a gente já viu aqui, é MOVE. O que é MOVE? Relembrando, monitor, oxigênio, se necessário, e deixar os acessos ali, 2 acessos calibrosos periféricos, né? Bom, e aí a gente vai para o manejo desse paciente. A gente pode fazer a desfibrilação elétrica nesse paciente, caso ele queira. Mesmo no paciente estável, né? Mas aí a gente sabe que tem os riscos, né? Cardioversão elétrica, inclusive, pode cursar com parada cardíaca. Então, a gente tem que explicar tudo isso para o paciente. Caso ele prefira, a gente pode tentar fazer a cardioversão química, que nesse caso é feito com amiodarona. A gente vai diluir 2 ampolas, cada ampola tem 3 ml, ou seja, a gente está fazendo aí uma diluição de 100 ml no total. A gente pega 2 ampolas de amiodarona, bota lá em 94 ml de soro glicosado a 5%, deixa correr ali EV em 45 minutos. Essa é a dose de ataque. Se a dose de ataque reverter o ritmo, a gente deixa uma dose de manutenção. A gente vai fazer aí 6 ampolas em 232 ml de soro glicosado e a gente vai correr 16 ml hora nas 6 primeiras horas, 8 ml hora nas próximas 18 horas. Se a dose de ataque do amiodarona não reverter, a gente vai fazer uma dose de ataque com lidocaína a 2%. A gente vai fazer 1,5 mg quilo endovenoso em bolos lento. Se falhar, a gente faz 1/3 dessa dose a cada 5 minutos, podendo se fazer até 3 doses. Caso mesmo assim não reverta, a gente vai fazer aí uma diluição de 100 ml dessa lidocaína 2% em 400 ml soro glicosado a 5% e a gente vai fazer aí 0,5 a 1 ml por minuto em 24 horas com a dose máxima aí de 300 mg por hora. Se nada disso vai funcionar, aí não tem jeito. Tem que fazer a cardioversão elétrica para o paciente reverter. E aí a cardioversão elétrica eu vou conversar com vocês em uma outra aula, vai ser uma aula focada em procedimentos. Se o paciente ele chega instável, direto cardioversão elétrica, ajusta aí para começar em 100 joules e aí a gente vai subindo até 200 joules.
Se é uma taquicardia ventricular polimórfica instável ou estável, não importa, a gente desfibrila o paciente. Lembrar de fazer sedação e analgesia. Na aula de cardioversão elétrica, também vou falar sobre desfibrilação. Falar a diferença, existe uma diferença entre desfibrilação e cardioversão elétrica, caso vocês não saibam. Vou citar a diferença e citar como é que a gente faz o preparo, né, para cada um desses dois procedimentos e como é que a gente realiza esses procedimentos. Então, uma outra aula aí eu vou estar conversando com vocês sobre isso. É só vocês procurarem aí no canal o que vocês acham para complementar o conhecimento. No caso do Torsades Poin estável, a gente hidrata o paciente e aí vai sulfatar. Sulfato de magnésio a 50%, 4 ml EV em bolos, e aí a gente vai ver. Esse paciente está muito grave, faz esses 4 ml em 2 minutos. O paciente não está tão grave, faz em 15 minutos. Se não tiver resposta ao magnésio, a gente vai fazer aí, a gente coloca o marcapasso transvenoso e manter a frequência em 100 bpm. Se a gente está num local que não tem esse nível de complexidade, encaminhe o paciente para um local que possa estar prestando esse serviço. Caso a gente não tenha um marcapasso transvenoso, mas a gente tem um marcapasso transcutâneo, a gente pode fazer o marcapasso transcutâneo e pedir a senha para levar para um local aí que vai fazer, né, o transvenoso. Lembrando que também vai estar numa aula diferente, só vocês procurarem aí, vai estar numa aula referente a esses procedimentos, né? Vai estar na mesma aula, tanto o transvenoso como o transcutâneo, como é que a gente faz e tal, quais os cuidados que a gente tem que fazer. Se o paciente está instável, desfibrila direto. A gente vai fazer a desfibrilação desses pacientes. Pronto, pessoal. Então, acredito que vocês já devam estar sabendo fazer o diagnóstico. Também já devem estar sabendo realizar a conduta. Qualquer dúvida que tenha ficado, só é deixar aí nos comentários que eu vou estar tirando. E eu vejo vocês numa próxima aula. Bons estudos!